Boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui. E dessa vez a escolha foi minha estar aqui. Me deram duas opções e eu escolhi estar aqui com vocês. Na noite de hoje temos uma noite especial. Vamos falar um pouco de arte. A arte dentro do Espiritismo é um movimento que está acontecendo pela federação, está acontecendo em todo o país, para que a gente se traga para os corações aflitos um pouco de cura, um pouco de alegria, um cuidado, porque a música traz isso tudo, a arte nos proporciona essas coisas, né? A arte, expressão do espírito humano. A arte é uma das mais belas manifestações do espírito humano. Através dela, o homem expressa o que há de mais elevado em sua alma: o sentimento, a sensibilidade e a fé. Com o Espiritismo, a arte ganha nova dimensão, não apenas reproduzir o belo exterior, mas expressar o belo moral e espiritual que eleva e transforma. Porque a arte precisa trazer o sentimento. Quando a gente fala de arte espírita, é aquele movimento que nos toca a nossa alma, nos deixando numa sensação melhor do que a gente estava, de tranquilidade, de paz, sempre ligado ao que há de maior, que é Deus. Não a arte vulgar, aquelas coisas que a gente vê aqui na Terra, mas aquilo que possa nos tocar profundamente o coração. E uma das formas mais lindas que Deus nos deu, porque deu para alguns esse dom maravilhoso de cantar, de tocar instrumentos. A gente sabe pelos livros que tudo isso acontece na espiritualidade e nós aqui temos uma pálida impressão do que ocorre na espiritualidade. E aí a gente tem que agradecer pessoas assim, como o JB e a Daniela que vieram aqui hoje, trazer uma amostra para a gente do que é esse sentimento. Então vamos prestar atenção na música, na letra e no som e naquilo que ela pode proporcionar para cada um de nós. Canta e dança toda a natureza, existe arte em todo lugar. É só olhar e ver os passarinhos deslizando e as borboletas que rodopiando, formando um arco-íris e um azul. Do céu a poesia colorida e bela, juntando tudo faz uma aquarela, e dentro dela estamos nós também. E dentro dela estamos nós também.
A música é assim. A gente junta umas palavras, coloca um pouco de sonoridade e faz esse efeito maravilhoso nos nossos corações. Engraçado que nem todo mundo tem essa arte de saber juntar a palavra certa no lugar certo para se fazer essa arte tão bela. Mas isso está ao alcance de todos, né? Em algum momento a gente vai saber fazer essas coisas. Mas enquanto não, a gente aprecia e vai aprendendo. A arte como expressão do belo moral. À medida que o homem progride intelectualmente e moralmente, a arte deixa de retratar apenas o belo material. Isto é, a forma, a estética, a aparência, para buscar o belo espiritual, que é o reflexo da bondade, da verdade e da elevação da alma. Quando a gente fala assim, porque quem estuda arte vai encontrar um conceito sobre a beleza bem diferente daquilo que a gente normalmente imagina, né? Porque a beleza, ela está, às vezes, em certos aspectos que não basta o nosso sentido de ver para que a gente possa entender. Vou dar um exemplo bem simples dessa questão do belo, para que a gente possa entender sobre isso. Nós temos a figura do Chico Xavier. Ele não era um exemplo de beleza física, de forma alguma, né? Eu acho que ele deve ter pedido para vir assim, franzino, daquele jeitinho dele. Mas, em compensação, à medida que se ouve aquele homem falar, a beleza dele invade num número e num grau no nosso íntimo, em que aí temos a certeza de que o belo que Deus nos fala não está naquilo que é material, naquilo que se vê. Eu digo que a beleza às vezes está além do que os olhos podem ver. Porque para ser essencialmente belo, é necessário que seja íntegro, que seja real, que seja cheio de bondade. Então, a beleza dentro da arte espírita é nesse sentido. É tudo aquilo que possa trazer isso para a gente. Trazer algo que possa construir dentro de nós algo concreto, aquilo que a gente leva daqui. Porque uma beleza física, ela também é perecível. A gente tem a beleza física por um tempo. Depois, o próprio tempo, ele toma conta e a gente envelhece. O corpo vai ficando enrugadinho, a gente vai perdendo todas as nossas características daquela beleza cheia de cheia de colágeno, né? Mas a gente perde a essência da beleza, a gente deixa de amar os nossos pais ou os nossos avós porque eles perdem a beleza física? Não, jamais. Porque aquilo que é belo de verdade permanece. A arte, para ser verdadeiramente útil, deve ter objetivo moral. A arte puramente material é uma satisfação dos sentidos. A arte ideal é a nutrição do espírito. Então, nós temos que ver que nós convivemos com a arte de outras formas aqui na Terra, mas são coisas puramente daqui. É aquilo que eu acabei de falar. Tudo aquilo que é da parte moral, a gente vai levar daqui para o outro lado. E a missão da arte qual é? Ela tem uma missão educativa. Quando a gente está na escola, que a gente é pequenininho, a gente já começa, né, com as musiquinhas, é na hora do lanchinho, né? Não vou cantar porque eu sou um fiasco cantando. Eu quase cantei. Mas não vou fazer isso com vocês. Lá, desde pequenininho, os filhos chegam em casa com as musiquinhas que aprenderam para a hora do lanchinho. A gente canta com eles. Por quê? Porque a música é educativa, né?
A arte tem como propósito contribuir para moralizar os sentimentos humanos. Então, ela vem para que a gente aprenda esses sentimentos, porque mesmo aquele que possa dizer assim, eu não gosto de música, em algum momento ele vai escutar algo que vai tocar o seu coração. É difícil ter alguém que diga assim, eu não gosto de música. Eu nunca escutei ninguém dizer que não gosta de música. Mas a gente sempre vai encontrar músicas que vão tocar profundamente o nosso coração. Lá no nosso Centro Espírita, do qual a gente faz parte, nós somos do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, eles tocam sempre com os jovens, e aí eu digo que eles tocam para mim de vez em quando, eu fico achando que é para mim, né? Aquela música do Tim e Vanessa, aquela Pedro, que, meu Deus, me toca profundamente, porque eu sou apaixonada pelos apóstolos, então quando eles cantam lá, eu já olho de longe, porque eu quero bater palma, mas a gente fica comedido lá, e eu faço assim para eles. Porque me toca o coração, lembrar da história dos apóstolos, do que eles passaram, do que Pedro passou, todas as dificuldades, aquilo mexe com o meu coração. Então é isso que tem que ser, a arte tem que trazer esse sentimento para a gente. Ela tem uma missão regeneradora. Ela nos afasta da brutalidade e nos conduz. Bem, se nos afasta da brutalidade, vai nos conduzir a tudo que é bom, a tudo que pode nos curar das nossas brutalidades, aquele lado nosso que fica sempre latente lá dentro. Por mais que a gente tente ser um ser pacífico, tranquilo, a gente vai em algum momento encontrar esse lado nosso que ainda é bruto, é duro, porque a gente está na paz, aí a gente está lá no trânsito, alguém atravessa a gente se perde. E aquele pensamento ruim vem, né? E a gente tem que dar os 5 minutos de loucura, né? E voltar a si. Então a música traz isso, porque quando a gente está bravo e a gente está muito chateado, se a gente colocar uma música boa, né? Nos antigos não dizem que quem canta seus males espanta? É porque a gente se cura desse nosso lado, ou da nossa tristeza, né? A missão transformadora, ela faz reinar entre os homens o amor ao belo e ao bem. Às vezes a gente não sabe fazer isso. Amar o que é belo, mas belo de verdade, daquele jeito que a gente explicou no início. E ao bem, porque o bem é pacífico. E às vezes a gente tem pressa e a gente acha que aquele que está muito quieto, ele não está vibrando de uma forma correta, ele tinha que estar lutando. Não, o bem ele é tranquilo. Ele é aquele que apazigua. Falamos de Pedro. Pedro era assim, queria fazer tudo no tempo dele, mas ele teve que aprender a acalmar o seu coração. Até o último momento, ele foi rude. Ele vai lá e arranca a orelha do soldado que prende Jesus. Né? O Haroldo Dutra Dias brinca sempre que ele diz que Jesus juntou a orelhinha, tirou os grãozinhos e colocou de volta, porque ele cura o soldado que perde a orelha. Mas ele teve que aprender a ser pacífico, aprender se transformando. Naquela época já existia arte, mas existia também muita coisa que era só material. Então, um momento mais difícil de se aprender. Hoje nós temos a oportunidade de termos contato com tudo que é bom em termos de arte. Porque se antigamente a gente precisava ir a um teatro e tudo isso é custo, hoje a gente encontra tudo isso através da internet, assistir uma peça, uma boa música, um show, a gente tem acesso, para que a gente possa curar a nossa alma. Aquele dia cansado, aquele dia que a gente tem assim atribulado, senta, vai escutar alguma coisa boa. A arte também é curadora. E o artista é inspirado
O artista é inspirado e os espíritos. Como que chegam até nós todas as coisas boas e lindas? Pode ter a nosso lado da criação? Com certeza, tem. Porque aquele que normalmente recebe as músicas, ele tem essa capacidade, mas normalmente somos inspirados. Ou porque vamos até a espiritualidade, verificamos certas coisas e voltamos com toda aquela impressão daquilo que a gente vivenciou, ou através dos espíritos que vêm e nos falam no ouvido. Às vezes é muito sutil, a gente nem percebe, mas somos inspirados. Muitos artistas são instrumentos de espíritos superiores que inspiram obras capazes de tocar as almas e elevar o pensamento humano. Hoje de tarde eu vi o filme do Chico, As Vidas do Chico. E aí o Chico falava lá no programa Pinga Fogo, eles estavam questionando esse fato dos espíritos fazerem essa comunicação, e ele cita que a primeira psicografia foi Moisés, quando escreveu lá os mandamentos, né? E aí todo mundo alguns riem, né? Mas é verdade. Porque esse intercâmbio o tempo inteiro, e Deus quer que tudo de bom chegue até nós. Por isso eles permitem esse contato. Até porque isso aqui é transitório. O nosso mundo real é do outro lado. Então eles o tempo inteiro nos inspiram para que as coisas cheguem para a gente, para que tudo melhore. E na música, no teatro, às vezes numa novela, às vezes num filme, vem informações que vão nos iluminar, o nosso caminho vai nos iluminar. Ou às vezes até algo que mais lá na frente vai acontecer e que já estamos sendo preparados. Então tudo isso é arte. Arte através da televisão, do teatro, da música, tudo isso. Assim, a inspiração artística é uma forma de mediunidade. O artista capta as vibrações do plano espiritual e as traduz em música, pintura, poesia ou teatro. O artista, como médium do belo, ele traduz o que os sentidos não percebem e o pensamento mal compreende, servindo de ponte entre o mundo visível e o invisível. Às vezes ele nem compreende a dimensão daquilo que está recebendo e depois, mais adiante, as coisas aparecem, né? O artista é um intérprete do mundo invisível, ele traduz os sentidos, não percebem o que os sentidos não percebem e o pensamento mal compreende. Porque nem sempre aquele que recebe tem condições de interpretar tudo aquilo que recebeu. Lógico, não é sempre. Mas às vezes a gente não tem noção da dimensão daquilo. Até as descobertas, elas vêm através da intuição. Né? A criação de algumas coisas vem através da intuição, porque a gente vivencia lá do outro lado. Depois traz aquela lembrança e fica aqui na luta para tentar lembrar e descobrir. Outra forma, quer ver uma coisa? Vou ler para vocês um poema de Casimiro de Abreu. Esse poema, olha que maneira linda de falar de Deus. Vê se alguém perguntasse para a gente, para dar uma definição de Deus, se a gente falaria dessa forma, né? Eu me lembro, era pequeno e brincava na praia. O mar bramia e erguendo o dorso altivo sacudia a branca escuma para o céu sereno. Eu disse à minha mãe nesse momento que dura orquestra aquele furor insano. Que pode haver maior que o oceano ou que seja mais forte que o vento? Minha mãe a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos é maior que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão. Meu filho, é Deus. São coisas que quando a gente ouve, tocam o nosso coração. A gente sabe disso tudo. Mas escutar dessa forma é algo que nos transforma. Meu Deus,
quanto amor no universo. As estrelas brilhando em harmonia, o infinito sorrindo. É uma festa de luz esplendor. O luar cai sobre a terra. Oh meu Deus, quanto amor! A minha alma orando contempla a beleza das flores se abrindo, alegrando os caminhos, perfumando os espinhos do mundo, enfeitando a vida. Oh meu Deus, quanto amor! Na sintonia entre bênçãos e luz, e a partir do poente é prece, toda a terra adormece na ternura do céu colorido. A apoteose divina. Oh meu Deus, quanto amor! A semente é esperança e vida, palpitando no seio da terra, e depois em seus braços, passarinhos cantando em seus ninhos, carinhosas canções. Oh meu Deus, quanto amor! Quanto amor em toda parte, no céu, na terra e no mar, as estrelas e as flores e as crianças nasceram nas mãos de Deus, embalados no berço do seu imenso amor. Oh meu Deus, quanto amor! Oh meu Deus, quanto amor! Como é que a gente pode querer que o mundo se modifique se a gente não modificar as nossas atitudes? Quando a gente ouve uma música como essa e ouve a letra, não só a música, a gente enfeita o nosso dia, aquele momento. E a gente precisa enfeitar muito, cada hora da nossa vida. É como se nós estivéssemos fazendo uma limpeza. Assim como a gente limpa a casa, né? Limpa o nosso carro, as coisas que estão no nosso entorno. A gente esquece às vezes de fazer uma limpeza na nossa mente, no nosso coração. Então ouvir uma música que fale com tanta propriedade
daquilo que Deus nos oferece, porque às vezes a gente esquece de abrir a janela da nossa casa, a gente esquece de olhar para a rua, a gente esquece de ver o quanto é rico em tanta coisa. Porque às vezes muitos têm tudo material, mas não sabem enxergar as coisas de Deus. E aí quem é o mais rico? Porque tudo aquilo que é de Deus vem para nos preencher o nosso vazio. As pessoas às vezes têm os bens materiais e sofrem muito. Hoje se fala muito do vazio existencial, porque não conseguem ver a beleza. Quando a gente chegou aqui, que a gente parou o carro, a primeira coisa que eu enxerguei, eu disse para Dani, olha a lua. Tem gente que não olha essas coisas. Esquece que mora numa ilha e que nós estamos rodeados de mar, de beleza natural, de verde, de tudo isso que é bom. E na praia, o mar é algo que nos reconforta, nos cura. E a gente está ficando doente porque a gente esquece de recorrer a tudo isso. Então vamos colocar mais música, mais poesia. No futuro, a arte será essencialmente moral e espiritual. Ela não se limitará a entreter, mas a educar o coração e a alma, mostrando o homem como espírito imortal em marcha para a perfeição. A arte no futuro será a expressão do sentimento elevado, será a pintura, a música, a poesia da alma, libertas do império da matéria. Talvez a gente ainda não tenha noção do que essas palavras nos trazem, e acredito que não tenhamos mesmo, porque essa arte, a esse nível de perfeição, nós ainda desconhecemos. Mas enquanto a gente não descobre como que é, porque a gente vai descobrir quando a gente estiver num patamar mais elevado, a gente tem que usar essa que a gente tem aqui, né? É o nosso violão, é os nossos instrumentos, são as letras que chegam. Talvez um dia a gente saiba falar um pouco mais bonito, um pouco mais profundo, mas é necessário que a gente compreenda, que a gente traga. A arte foi sempre tolhida daqueles que não têm condições financeiras. Sempre foi uma coisa da burguesia, daqueles que podiam. Mas hoje, como a gente já falou, ela está mais acessível. E nós devemos ir ao encontro de tudo isso. Porque tudo isso faz com que a nossa mente se modifique. A arte como uma ponte entre o céu e a terra. O Espiritismo vê a arte como um canal de ligação entre o humano e o divino, pois ela desperta emoções nobres e recorda ao homem sua origem espiritual. Toda arte que desperta o bem, a esperança, a fé e a caridade pode ser considerada arte espírita ou espiritualizada. A arte precisa tocar os corações. A arte existe, eu diria até que é uma misericórdia de Deus. Poder ter deixado chegar até a gente isso que é tão rico, porque ele não esconde nada de ninguém, por isso que a gente também tem. Em qualquer estágio que a gente tiver, a gente vai encontrar a arte. Mas eu entendo como uma misericórdia para aliviar toda a nossa dificuldade aqui na Terra. É uma forma da gente sair daquele caminho pesado e encontrar momentos de alegria. Então, quando a gente encontra esse momento de alegria, e uma alegria saudável, é como se a gente estivesse fazendo essa ponte, né? Não é como se estivesse fazendo, a gente está fazendo essa ponte com o Criador. A gente vai ao encontro dele, porque ele está o tempo inteiro com a gente. Mas será que eu vou ao encontro de Deus? Então, no sentido humano, nós temos os sentimentos, as emoções e a criatividade. A arte é o canal de elevação e transformação. É ela que faz essa ponte, né? A arte vem como um canal que vai ligar a gente, aquele ser que ainda não tem esses sentimentos,
liga a Deus e nos modifica. E o divino, que é a origem espiritual e a perfeição, faz com que a gente chegue mais pertinho dele. Sempre que o nosso pensamento, porque nada disso que eu estou falando funciona se o nosso coração não estiver aberto. Só quando a gente abre as portinhas do coração é que essas coisas funcionam, senão elas não funcionam. Vai ter gente que vai achar que eu estou falando besteira. Vai dizer assim, chata, falando disso. Porque não vai entender, porque não abriu o coração. Mas é preciso a gente abrir a porta do coração para que a arte possa entrar, para que a gente possa chegar a Deus. Toda vez que o homem procura o belo com o sentimento do bem, aproxima-se de Deus. E isso é inevitável. Então, lá em Obras Póstumas, a gente vai encontrar algumas coisas assim. Ó. O que faz ressoar o éter produzindo os acordes harmoniosos que tem em si, sente a felicidade de ver satisfeito os que escutam. Isso é uma frase bem grande, depois ele fala de outras coisas. Mas, toda vez, falar do JB, que é um apaixonado pela música, a gente sabe disso, que a gente vê os olhinhos dele brilhar. Cada vez que ele toca e que as pessoas se emocionam, eu tenho certeza que o coração dele se ilumina. O que ele está fazendo? Através da arte? Caridade. Caridade para aquele coração que estava necessitado de ouvir. E o que o outro, reconhecendo, faz com que ele se sinta com a missão cumprida. Porque ele usa o dom para tocar o coração do outro. Isso é fazer o bem. Fazer caridade não quer dizer a gente chegar e dar uma cesta básica ou dar um agasalho. É também fazer isso. Tocar o coração do outro. Às vezes a gente não sabe tocar um violão e não sabe cantar, mas aí a gente sabe falar. E a gente sabe dizer coisas boas quando a gente quer. O artista é intérprete do mundo invisível, isso a gente já falou várias vezes. Então, nós somos sempre os mediadores. A gente recebe a informação do outro lado para chegar até a gente. A música põe-se a serviço do sentimento para produzir a sensação. Olha só. Tudo aquilo que a gente ouve. Se a gente chegar e ouvir uma música clássica, tem algumas que tocam o coração da gente profundamente. Outras nem tanto. Mas a gente tem que encontrar aquela que a gente gosta, aquela que a gente se afiniza. Tem algumas músicas clássicas que são curadoras. O Divaldo falava muito sobre isso, que as crianças autistas são tratadas com música para que sejam curadas, para que se sintam melhor, para que se sintam equilibradas. A música tem esse efeito. A música põe-se a serviço do sentimento para produzir a sensação. A música é o médium da harmonia. Ela recebe e transmite como refletor transmite a luz, mais ou menos viva. Até essa escrita é arte pura. A gente conseguir identificar que a música é dessa forma, é uma arte. E aí eu encontrei um texto que tinha algumas perguntas. As perguntas eram feitas para o Chico. E aí, das perguntas todas, eu tirei 2. Que paralelo... Está em Entender Conversando, é o livro. Ou o título lá, né? Capítulo 12, Entender Conversando. Aqui eu repeti. Arte e Espiritismo era o tema. Ele estava falando justamente sobre a arte. Que paralelo você traçaria entre o Espiritismo e a arte? É perguntado para o Chico. Obviamente que quando pergunta para o Chico é o Emmanuel que está respondendo, né? Não que o Chico não tivesse capacidade, mas que é para a gente entender que o tempo inteiro somos médiums entre um plano e outro. Aí ele responde assim, tem uma doutrina espírita por fonte de bênçãos incessantes. A arte, por isso mesmo, pode e deve traduzir as bênçãos a que nos reportamos, com grande vantagem na divulgação dos nossos princípios e ideais. Então,
A espiritualidade se utiliza desses mecanismos para trazer de uma forma suave todo o ensinamento. Através da música, às vezes do teatro. Aqui nessa casa já vieram, né, o pessoal do NEF trazer as peças de teatro. Nossa, através de uma peça dessa a gente entende um monte de coisa. Ou descobre personagens que são da história do Espiritismo, que nos despertam, às vezes até a curiosidade para saber quem foram. E ali a gente vai aprendendo, é uma forma de aprendizado. E a outra pergunta é, o Espiritismo teria também alguma tarefa no campo da arte? Indubitavelmente. Vemos o Espiritismo influenciando não apenas no campo da arte, mas em quase todos os setores da inteligência humana. Se o Espiritismo influencia na arte, ele influencia em todos os campos. Inclusive, depois ele dá uma resposta falando sobre as novelas, que quando tratadas no assunto do Espiritismo, como a gente tem aquela novela A Viagem, né? Que agora eu sei que a minha mãe anda vendo lá a reprise dela. É uma forma de ensinar. Mesmo para aquele que não acredita ou que acha que é bobagem, ele olha aquilo ali, assiste, pode achar bobagem, mas fica dentro da sua mente, fica a sementinha. E aí, quando a gente se depara com as realidades da vida, aquilo tudo floresce. Aquilo tudo vem à tona. E a gente diz, poxa, é assim mesmo. Como vai acontecer com muitos de nós, às vezes, as pessoas não acreditam em nada, partem daqui para o outro lado, mas levam consigo as sementes. Quando chegam do outro lado, o que é que acontece? Era assim mesmo, como eu tinha ouvido lá na Terra. Tudo aquilo era verdade e eu achei que não era. Então, nada é jogado fora. Tudo na vida é oportunidade. E se Deus nos dá um meio de vivermos com mais tranquilidade, nos sentindo mais fortes e saudáveis, por que a gente não vai utilizar desse recurso? Comecem a ligar nas suas casas. Antigamente não se ouvia música porque não tinha aparelho de som, né? Hoje em dia todo mundo tem um na palma da mão. Dá para ouvir uma musiquinha. Mas escolham coisas boas. Essa é a parte agora que está difícil para a gente saber fazer as escolhas, porque a gente tem tanta oportunidade, tantas coisas para a gente ver e fazer, que às vezes a gente se perde nas escolhas. Mas quem tem bom pensamento normalmente atrai tudo que é bom. E para a gente encerrar, com certeza, não seriam com as minhas palavras. Nós vamos encerrar com mais uma música e que cada um possa levar essa sensação e esse sentimento e lembrar durante a semana da arte como uma forma de nos melhorarmos aqui na Terra. Belo pra mim é criança a brincar, é ouvir canções numa concha do mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor. Perto pra mim quando estou a sofrer e as trevas na alma começam a crescer, é lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém. Belo pra mim é criança a brincar, é ouvir mil canções numa concha do mar,
é a chuva caindo, é o canto em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor, oh, belo pra mim quando estou a sofrer e as trevas na alma começam a crescer. É lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém. Oh, existe alguém. Obrigada pela atenção de todos vocês, que a gente possa levar alegria para os nossos lares.